Um dos motivos para as crises de pânico que o Bolsonaro está tendo, de choro nos últimos dias, é que ele está recebendo várias notícias desastrosas. A primeira foi que o Lula, convidado formal para a COP27, onde vai ser o grande destaque, vai ter encontros bilaterais com chefes do mundo inteiro, coisa que o Brasil não tem há muito tempo, desde que o Bolsonaro foi eleito. A segunda é que o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, Ciro Nogueira, que foi o grande braço direito do Bolsonaro nos últimos 2 anos, já admitiu para a imprensa, e ele já tinha falado isso para interlocutores nos bastidores, estava um burburinho, que provavelmente o Partido Progressista vai ser base de apoio ao Lula. Quer dizer, o Bolsonaro deu um ministério mais importante dele, que tem indicação de todos os cargos do governo, para o Ciro Nogueira, dono do Partido Progressista. O Ciro Nogueira, depois, por decreto do Bolsonaro, o Bolsonaro deu a chave do cofre. Hoje, quem comanda a economia do Brasil é o Ciro Nogueira, não é mais o Paulo Guedes. Isso foi desde fevereiro desse ano. Depois de fazer tudo isso, liberou o Bolsolão, o maior roubo da história. Chega na hora que o Bolsonaro precisa de apoio para alguma coisa, o Ciro Nogueira vai falar, não, a gente vai apoiar o Lula. A terceira é que o Bolsonaro sondou militares para saber se, caso ele falasse que o resultado da eleição não foi verdadeiro, falasse que teve fraude, alguma coisa assim, qual seria a reação dos militares. E ele foi informado de que os militares ficariam contra o Bolsonaro e que eles atestariam que não, que as urnas não foram fraudadas e que as urnas são seguras, ou seja, o Bolsonaro ficaria sozinho, completamente isolado. Então, diante dessas notícias, o Bolsonaro começou a aumentar as crises de pânico dele, porque qualquer tentativa golpista dele vai para água abaixo. O Lula, grande estrela do cenário internacional, com o apoio de todos os outros países do mundo. O Bolsonaro, completamente isolado, sem apoio nem do seu maior aliado. E as Forças Armadas também dizendo tchau pro Bolsonaro. Pra piorar. Tem mais notícia ruim pra ele. Calma, eu tô começando ainda. Calma, 2 minutinhos de vídeo. Ainda tem mais, viu? Vai longe. Pra piorar, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, o ministro nomeado pelo Bolsonaro, que é o Carlos França, assinou um documento em que ele diz que aquela reunião que o Bolsonaro fez com mais de 70 embaixadores para disseminar fake news sobre as urnas, que aquilo foi 100% de autoria do Bolsonaro. Ou seja, nós, Ministério das Relações Exteriores, não participamos em nada daquilo. Nem sequer para pedir o contato dos embaixadores, ó, qual o telefone do embaixador tal. Nem para isso nós fomos consultados. Aquilo é 100% responsabilidade do Planalto, ou seja, do Bolsonaro. Ou seja, o ministro das Relações Exteriores jogou uma bomba no colo do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro vai ser preso por esse encontro. Ele também vai ser preso pela live de junho de 2021, onde ele também disseminou fake news contra as urnas. Lembre-se, o Alexandre de Moraes está indo para cima de todos esses vagabundos que estão disseminando fake news contra as urnas eletrônicas. Está começando porque o Bolsonaro ainda é presidente. Estão começando simplesmente banindo as redes sociais desses vagabundos, mas a coisa vai piorar. Então temos aí já 4 notícias desastrosas para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria culpar outros, que depois não estarão em cargos nenhum, para ver se ele se livrava dessa bucha. Não conseguiu. A bucha de canhão vai estourar no colo dele. E é isso que o ministro dele fez. Isso, olha, notícia de domingo. No domingo o documento chegou. Quer dizer, a coisa tá ruim. E você vê que a investigação tá andando. Que isso é coisa dessa semana. A investigação tá andando daquela live. Eu falo, calma. Eu sempre falo aqui para as pessoas, siga-me nas redes sociais, tá ali na descrição. O meu Instagram voltou. Voltou, para ver como foi uma coisa eleitoreira. Em maio, dia 1º de maio, o Instagram cortou 95%, quase 98%, dependendo do dia, do meu alcance. Se você vê quantas pessoas, dá para ver quantas pessoas são alcançadas por uma publicação. Logo depois da eleição, voltou ao normal. Foi realmente só para atrapalhar durante o período eleitoral. Passou a eleição, o Instagram voltou ao normal. Eu postava stories, eu tenho 100 mil. Eu comecei a ganhar mais de mil seguidores por dia. Eu tenho 100 mil seguidores. Eu publicava um stories, aparecia para 300 pessoas. Quer dizer, 99.700 não viam. 99.700 não viam. Agora aparece para mais de 15 mil. Quer dizer, voltou 100%. Para ver como são. Então siga-me nas outras redes que eu vou colocando coisas lá. É importante isso. Agora, falar do Bolsonaro novamente. O que acontece? O Bolsonaro recebeu essas notícias ruins todas, só que isso é só o começo. É só o começo da desgraça do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe que a partir do dia 1º de janeiro vai acontecer com ele o que aconteceu com o Trump. Desde o dia 20 de janeiro do ano passado, que aliás é meu aniversário, que foi quando o Joe Biden assumiu. O que aconteceu? O Trump teve as redes sociais dele todas banidas.
não tinham sido banidas porque ele ainda era presidente. A partir do momento que ele não foi presidente, ele foi banido de todas as redes sociais, ele foi completamente isolado da vida pública e ele começou a responder processos. Só que eu repito, lá não tem Alexandre de Moraes. Lá nos Estados Unidos não tem, então por isso o Trump não está preso até agora. No Brasil tem. No Brasil as instituições estão funcionando com muito mais força contra o fascismo. Então o Bolsonaro sabe que se tem apoiadores dele, que já estão alguns presos, outros já foram presos e foram soltos, foram presos de novo, tudo mais, e outros que estão com as redes sociais suspensas, o que vai acontecer com o Bolsonaro, que ele fez 10 vezes pior? As pessoas esquecem, mas ele cometeu muitos crimes. Muitos, muitos, muitos. E eu nem estou falando dos crimes da Covid, eu estou falando dos crimes contra as urnas eletrônicas, contra a democracia mesmo. Só desses. E atos antidemocráticos. São muitos cometidos pelo Bolsonaro. Então a coisa tá ruim. Aí ele é abandonado pelo próprio ministro. Aí ele ainda é presidente, ele não é chamado para a COP27. Vamos lembrar, a COP26 o Bolsonaro não foi no ano passado. Não foi, falou que era estratégia porque ele estava acabando com a Amazônia, ele liberou o garimpo ilegal, ele liberou a matança de indígenas, ele liberou o corte de madeira, de árvore, o quanto quiser, Bolsonaro liberou tudo, passou a boiada. Na COP25 seria no Brasil, o Bolsonaro articulou para que não fosse no Brasil, ele rejeitou o evento, Seria no Brasil porque era 25 anos, número 25, um número importante, né? Não, ele não quis, aí foi em outro lugar, o Bolsonaro foi e passou vergonha. Então, agora na 27, obviamente, ele pode ir porque ele ainda é chefe de Estado, mas não recebeu o convite formal. O Lula recebeu. Aí vamos às articulações. O Bolsonaro chegou para os militares, isso na segunda-feira após a eleição, e ele sondou o que poderia acontecer se ele contestasse o resultado da eleição. Não responderam a ele. Aí na quarta-feira, na terça-feira, quando o Bolsonaro se pronunciou, um pronunciamento de um minuto, o Bolsonaro tinha acabado de receber a notícia de que não. Se você contestar o resultado da eleição, ninguém vai ficar contigo, Bolsonaro. Aí ele estava sendo muito pressionado, recebeu ou não, aí ele fez aquele pronunciamento de um minuto que inflamou mais os bolsonaristas. Deu errado, as estradas começaram a ser abertas, ele fez uma live até inflamando por um lado, falando vamos lá, e mais ou menos falando para as pessoas, vamos para frente dos quartéis, mas abram as estradas, que já estava dando errado o plano dele. Tá, aí tem gente até hoje em frente do quartel. Tem gente que é muito babaca. Você não quer aceitar a derrota mesmo. Tá? Aí, porque aceitar a derrota seria chegar para todos os familiares e falar, gente, eu estava errado, realmente, eu sou um louco, uma louca, realmente o cara é um lixo, a população não gosta dele, então eles não querem admitir que estão errados. Aí foi dando errado. O Bolsonaro voltou a sondar os militares. Aí ele sondou generais bolsonaristas. E esses generais bolsonaristas, que vamos lembrar, trabalham todos os dias junto com generais, com a cúpula das Forças Armadas, disseram, Bolsonaro, desculpa, a gente te adora, mas não. Se você contestar o resultado das urnas, você vai ficar só. E provavelmente você vai acabar preso. E a gente não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Por quê? Porque o exército brasileiro é democrata? Não. Os vagabundos são subservientes dos Estados Unidos. Eles lambem a bota dos americanos. É isso, chegar aqui o oficial norte-americano e falar para esses generais todos, lambe aqui minha bota. Tá marrom assim, ele pisou no cocô, mas é chocolate, os caras lambem e pedem para repetir. É isso que acontece, infelizmente, no Brasil. Os Estados Unidos não querem golpe porque o Bolsonaro é extremamente nocivo não só para o Brasil, mas para o mundo. Por isso. Não porque eles gostem do Lula, porque vamos lembrar, foram exatamente eles. E olha, lembre-se, era ainda o Partido Democrata do Biden, que era vice-presidente, quando colocaram o senhor dos golpes como embaixador dos Estados Unidos do Brasil para derrubar o governo Dilma, uma presidenta eleita com 57 milhões de votos, uma presidenta eleita que não tinha crime nenhum, sofreu um golpe de Estado. O golpe de Estado com o Sérgio Moro sendo treinado nos Estados Unidos, com o Dallagnol sendo treinado nos Estados Unidos, com agentes do FBI vindo para o Brasil secretamente para se encontrar com o pessoal da Lava Jato, para interrogar executivos da Odebrecht, de outras empresas. Quer dizer, foi um golpe de Estado orquestrado pelos Estados Unidos. E aí, vamos lembrar, era um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo e com os militares. Lembre-se bem disso. Então os militares, por mais fascistas que sejam, eles sabem que os chefes deles não deixam ter golpe. E aí eles aqui não vão se encrencar lá com os chefes deles, né? Então por isso o Bolsonaro ficou isolado. E vamos lembrar, o Bolsonaro se isolou por própria burrice. Tá, ele teve aí 4 anos que ele foi só se isolando. Ele podia ser um fascista um pouquinho inteligente,
e tentar fazer acordos, tentar fazer aqui, tentar construir uma pontezinha aqui, outra ali, com gente que não é fascista, para ver se ele teria algum... tá cheio de ditadura aí no mundo, ditadura 100 vezes pior do que o próprio Bolsonaro. Olha, para ser pior que o Bolsonaro tem que ser muito ruim nas Arábias e tudo mais, mas são amigos do Joe Biden. São amigos dos Estados Unidos e do establishment norte-americano. Então eles fazem o que quiserem, seja Trump, seja Biden, seja o que for, eles continuam com relações boas com os Estados Unidos. Essas ditaduras aí, ditadura em que mulher é estuprada e quem vai pra cadeia é a mulher que foi estuprada. Tá tendo até Copa do Mundo aí, vai ter daqui esse mês aí, vai começar numa dessas ditaduras. No Catar, uma mulher, eu tô no México inclusive, foi notícia aqui no começo do ano, uma mulher mexicana casada, com outro mexicano, estavam lá, ela foi estuprada e ela foi condenada a 7 anos de cadeia. O estuprador não foi condenado a nada. Ela foi condenada a 7 anos de cadeia porque ela é casada, é adultério. Tá tendo Copa do Mundo, né? Essa porcaria desse país lixo. Amigo dos Estados Unidos. Então você vê que eles não têm problema com ditadura, nem com fascismo, nem com coisa pior que o fascismo, que é isso aí. Que nível de fascismo, né? Eles têm problema com quem não é bom para os negócios dele. E o Bolsonaro é péssimo. O Bolsonaro é péssimo para isso. Então ele cavou a própria cova. Aí, articulações. O Ciro Nogueira já falou, olha, se o Lula precisar, estaremos com ele. Por quê? Começou uma coisa. No dia da eleição do primeiro turno, eu lembro que eu vim aqui, eu tava bravo. Falei, o Congresso Nacional eleito é uma desgraça. A eleição para governador foi ruim, não foi boa como a gente imaginava. Os senadores eleitos também foi uma desgraça. Vai dar ruim pro Lula, para ele conseguir alinhar isso com esse Congresso aí. Nada. Acontece o seguinte, isso a gente não sabia, isso foi análise de todo mundo. A gente não sabia, tem um sentimento no centrão de tanta repulsa ao Bolsonaro, deles têm que aturar o Bolsonaro por esse tempo todo e toda a desgraça que o Bolsonaro fez, que começou a ter fila pra gente pra apoiar o Lula. O Lula vai ter maioria no Congresso, assim, facilmente. Inclusive o ministro do Bolsonaro, nos primeiros 2, 3 dias que o Lula, depois do Lula ser eleito, ele tava meio assim, não sabemos se vamos apoiar o Lula, tem que ver se o partido quer, não sei o quê, o que já era mais ou menos em sair uma traição pro Bolsonaro. Aí ele pediu pra ficar na transição. Ele chefia a transição do lado do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, e o Alckmin do lado do Lula, ali com a Gleisi Hoffmann e tudo mais. Ok. O Ciro Nogueira já mudou, por quê? Porque ele viu que ele tá atrás na fila. Já entrou o União Brasil, o Bivar. O Bivar era presidente do PSL, agora é presidente do União Brasil. Ele elegeu o Bolsonaro em 2018. Fascista. Que o Bivar falou? Nós temos uma dívida com a esquerda. Nós vamos apoiar o Lula assim porque temos uma dívida com a esquerda. O partido fascista, quantas vezes eu não falei aqui? O União Brasil é um partido fascista, até no número. O número oficial do nazifascismo é 88. O União Brasil é 44, é o meio fascista, que é a união do PSL fascista com o DEM, que também tá lá ali com um pezinho. E os caras falando que vão apoiar o Lula, que eles têm dívida com a esquerda, que querem um governo de esquerda no Brasil. Falo, meu Deus do céu, os caras estão mudando de lado assim, sem problema. É o partido do Sérgio Moro apoiando o Lula. Eu imagino o Lula lá enviando proposta pro Senado e o Sérgio Moro votando com o Lula. Porque se não votar, é expulso do partido, viu, Moro? Olha só como as coisas mudam, né? Pois bem, e o Bolsonaro cada vez mais isolado. Ele não imaginava que o centrão todo já estivesse com o Lula. O Valdemar da Costa Neto já mandou gente do partido do Bolsonaro, gente do partido dele, para conversar com o pessoal da esquerda. Hoje, a posição oficial do PL é dizendo que a chance deles apoiarem o Lula é 0 vezes 0. Qualquer pessoa que entende o mínimo de matemática sabe que 0 vezes 0 não existe. Aí você fala, peraí, eu acho que eles estão falando de propósito para falar que tem uma chancezinha assim. Pois bem, o Valdemar da Costa Neto, essa é a posição oficial. Por quê? Porque o Bolsonaro ainda é presidente. Ele já se sabe, quem o conhece sabe, a partir do dia 1º de janeiro, começa com tudo a guerra no PL. O que ele tá fazendo agora é falando, não vamos apoiar o Lula, a chance é 0, 0 vezes 0. A chance é 0 vezes 0. E nos bastidores ele tá aglutinando forças para expulsar os bolsonaristas do PL, para trazer mais bolsonaristas pro lado dele para apoiar um governo Lula. O Lula vai ter maioria. E o Bolsonaro foi avisado de tudo isso nessa semana. Por isso as crises dele, por isso que ele tá quebrando coisa, por isso que ele chora, por isso que o pessoal coloca a câmera lá, a mídia, à noite,
no Palácio do Alvorada tá tudo desligado, tá chorando no banheiro. Calma, Bolsonaro. Ano que vem você vai chorar na Papuda ou em Bangu 8. É aí que você vai chorar. Já tá lá o Roberto Jefferson, né? Então vai estar lá com um amigo seu. Acho que o Roberto Jefferson vai acabar batendo no Bolsonaro se os dois forem presos na mesma cela, viu? Pois é, peço aí sua inscrição no canal. Vamos pra cima dessa corda. Falou.